Vamos à palavra de Deus? Então o tema hoje é: tudo está mudando, e você? Topa mudar? Quem topa dar glória a Deus aí? Quem tem coração ensinável aí? Quem tem coração de ovelha? Amém? Quem tem coração de ovelha muda. Ovelha é ensinável. Ovelha aceita o pastor até quebrar a pata dela, para ela não ser devorada pelo lobo. Você sabia porque o pastor anda com um cajado na mão? Você já viu isso? Porque a ovelha, ela muitas vezes sai do aprisco e ela não sabe para onde ir. Quando ela sai do meio do rebanho, ela fica perdida. Já prestou atenção? Pessoas que se desviam da igreja, para onde que elas vão? Logo encher a cara. Elas vão enfiar o pé na jaca. Elas cometem mais pecado do que cometiam antes de encontrar Jesus. Elas ficam perdidas. Aí o pastor sai para procurar a ovelha. Às vezes ela está caída no abismo. Ele pega aquele cabinho de guarda-chuva do cajado e ele pega pelo pescoço da ovelha. Parece que vai matar a ovelha, mas não, é para salvar a ovelha. E ele puxa a ovelha e coloca ela em lugar seguro. Só que tem ovelhas que é muito fujona. Estou falando do animal. E aí o pastor de ovelhas, muitas vezes, ele vai ter que quebrar uma das patas da ovelha, para ela não poder sair do aprisco. Você vê o pastor quebrando a pata da ovelha, você diz: cruel, não tem coração. Como que diz que é pastor? Quem diz que é de Deus? Se fosse pastor, não quebrava a pata da ovelha. Mas ele está quebrando para salvar a vida da ovelha. É melhor a vida dela entrar nos céus do que com a pata quebrada, do que com o corpo inteiro no inferno. Quem está me ouvindo diz amém. Então vamos lá, diga: tudo está mudando, e você? Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo de número 12, versículo 26. Sempre coloque as pessoas acima de você. A Bíblia diz que você seja a sua boca a honrar os outros e não a você mesmo. Coloque a visão da sua empresa acima da sua. Você quer prosperar? Você quer crescer? Talvez você está trabalhando em uma empresa, você começou um negócio, não deu certo, e você foi trabalhar em uma outra empresa no mesmo ramo que você começou, só que você era pequeno e aquela é grande. E você chega lá e quer dar pitada, não concorda com a grande empresa, com o grande empresário. Deixa eu te falar, pega a tua visão, coloca no saco, deixa em casa e vai para a empresa e abraça a visão daquela empresa. Diga para o seu patrão: eu vou dar a minha vida, eu vou dar o meu tempo, o meu intelecto pela visão dessa empresa. Essa empresa vai crescer muito. Você é liderado, coloque a liderança a visão do seu líder acima da sua. É isso que Jesus nos ensinou. Por isso que ele disse aos discípulos: siga-me. Não foi Jesus que seguiu os discípulos, foi os discípulos que seguiram Jesus. Às vezes nós somos liderados e queremos que o nosso líder siga a nossa visão, enquanto nós temos que seguir a visão do líder. Não foi Jesus que se tornou pescador de peixes, foram pescadores de peixes que se tornaram pescadores de homens. Jesus não se tornou cobrador de impostos, foi Mateus que deixou de cobrar impostos e passou a seguir Jesus. Coloque a visão do seu líder acima da sua. Até Jesus morrer eles não entenderam. Já estou falando de liderança para você. Até Jesus morrer eles não entenderam a visão. Por isso que quando Jesus foi sepultado, Jesus foi para a cruz, eles abandonaram Jesus. Depois que foi sepultado, eles foram pescar. Aí Jesus descobriu que eles não tinham entendido nada sobre visão, sobre liderança. Jesus ressuscitou. E aí Jesus falou com uma mulher: diga, fala para eles que eu vou estar com eles. E aí Jesus ensinou a eles e diga: olha, faz o seguinte agora, eu vou subir aos céus, mas antes de eu subir, não saia de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder, até que o Espírito Santo desça e vocês sejam revestidos do poder. Aí vocês podem pregar em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Por isso que o Evangelho chegou até os dias de hoje, porque eles aprenderam a colocar a visão de Jesus acima da deles. Por isso o Evangelho chegou até aqui. Você está me entendendo? Então vamos à palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 26 ao 29 diz assim: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete. Uau, segura essa. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete. O que ele vai prometer? Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser. Uau, do que pode ser? Do que pode ser?
do que pode ser? Você sabia que as suas finanças podem ser abaladas? Você sabia que a sua saúde pode ser abalada? Você sabia que a sua família pode ser abalada? Você sabia que a sua empresa pode ser abalada? Você sabia que o seu intelecto pode ser abalado? Ei, ele ainda diz assim, olha, as palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas de forma que permaneçam o que não pode ser. Tem coisas que pode ser abalado e tem coisas que são inabaláveis. Diga comigo, tem coisas, mas fala com vontade, diga, tem coisas. Você veio aprender? Você veio aprender aqui a morar eternamente com Jesus na glória? Porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. Então repita comigo, diga, existem coisas que são inabaláveis e existem coisas que são abaláveis. Ou seja, tem coisas que mudam e tem coisas que são imutáveis. Então vamos à palavra de Deus. Portanto, já que estamos recebendo um reino quê? Um reino quê? Preste atenção, você faz parte de um reino? Você faz parte de um reino? Você faz parte de um reino inabalável. Nós cantamos isso essa noite. Um reino inabalável. Rei Davi foi um grande rei, mas o seu reinado já passou, não existe mais. Salomão foi o rei mais rico e mais sábio que já existiu nessa terra, mas não existe mais. O reinado da rainha Elizabeth vai passar. A Bíblia diz que tudo nessa vida passa, mas o reino de Deus é inabalável. Preste atenção, crente, você não faz parte de um clube social. Você não faz parte de uma organização religiosa. Você não faz parte de uma placa de igreja. Você faz parte de um reino inabalável. Aconteça o que acontecer, o reino que você faz parte sempre vai prevalecer. Jesus disse que o seu reino jamais terá fim. O seu reino jamais terá fim. Então preste atenção, um reino inabalável. Aí ele diz, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Feche os seus olhos. Pegue a sua Bíblia, por gentileza, coloque sobre o seu coração e diga, Deus, fala comigo nesta noite. Diga, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso mudar em alguma área da minha vida. Eu preciso, Senhor, ter um coração ensinável. Eu preciso ser mais sensível à tua voz. Muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Aleluia. E aquilo que é inabalável, aquilo que é imutável, que prevaleça na minha vida. Que eu foque naquilo que é inabalável, naquilo que é imutável, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, fala conosco nesta noite. Usa-me com poder e glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus disse em sua palavra que Ele abalaria as estruturas das nações. Deus abala as estruturas das nações. Já aconteceu várias vezes na história da humanidade e tem acontecido nos últimos anos. Nós ficamos 2 anos em pandemia. O mundo mudou, gente. O mundo mudou. O psicológico das pessoas já não é o mesmo. As pessoas estão com o psicológico abalados. Pessoas com síndrome do pânico, pessoas com medo de nada, ou com medo de tudo. Pessoas que não conseguem sair de casa, pessoas que abandonaram o seu emprego, com medo, síndrome do pânico, com o sentimento que está sendo perseguido, ou que vai acontecer algo ruim a qualquer momento. Pessoas que não conseguem mais manter uma amizade, pessoas que não conseguem mais manter um casamento, um relacionamento, pessoas que não conseguem mais manter fidelidade a nada nessa vida. O psicológico das pessoas estão abalados. Não sei se você já observou, a economia do mundo está abalada, gente. A imprensa fala que a gasolina está alta, que o governo não sei o quê, mas deixa eu te falar, a gasolina no Brasil é a 12ª ou a 13ª mais barata do mundo.
Sabia disso? Os Estados Unidos, preste atenção, que sempre teve o combustível mais barato do mundo. Estados Unidos, preste atenção, atualmente tem postos de gasolina vendendo 1 litro de combustível equivalente a R$13. Reclama dos seus 7 aqui. R$13. A inflação dos Estados Unidos nunca ficou tão alta como está nos últimos meses. O governo perdeu o controle. O governo perdeu o controle. Então preste atenção, a economia mundial está abalada, o emocional das pessoas estão abalados, a democracia está abalada. Gente, a gente nem sabia o que era STF, porque se tem uma coisa que a justiça tem que ser discreta. A justiça nunca fica se aparecendo o tempo todo. Veja isso nos países democráticos. Mas porque toda hora a gente ouve falar de um ministro, toda hora a gente ouve falar do STF, porque eles estão querendo fazer política. E os políticos estão querendo fazer justiça. Está tudo errado nesse mundo, está tudo abalado. O comunismo nunca deu tanto as caras como está dando ultimamente, nos últimos anos. Os governos que eram democratas estão indo para a ditadura, para o comunismo. Porque não existe comunismo sem ditadura. O governo parece que ele tem prazer de criar um problema para depois te vender uma pseudo-solução para te dominar. Na verdade, nós estamos caminhando para o fim dos tempos e o mundo está preparando o ambiente para receber o anticristo. E o anticristo ele vem dominar tudo, todos os setores. Então porque os governos que eram democratas estão indo para o comunismo, para a esquerda? Porque eles vão criando dificuldades, eles vão criando problemas, eles se apresentam solução para que você acredite que eles estão preocupados com você. E aí, se você acreditar que realmente ele cuida de você, aí quando eles apresentarem o anticristo, vai estar uma crise global, você vai dizer, é a solução, eu tenho que me render. Aí você se rende ao anticristo e você vai para o inferno. Então essa é a proposta mundial. Agora preste atenção, o mundo está mudando, e por que você não muda? Tudo está mudando, e por que você não muda para melhor? Porque a sua vida continua sempre a mesma. Entra ano e sai ano e você não sai do lugar. Melhora um pouquinho e piora daqui a um pouco mais. Dá um passo para frente e 2 para trás. Sempre trocando 6 por meia dúzia. Sempre vendendo almoço para garantir a janta. É assim na vida espiritual. Todo ano você diz que vai ler a Bíblia e não lê. Todo dia que você diz que vai orar mais e não ora. Todo dia você fala que vai se envolver mais na igreja e não se envolve. Você vai crescer e não cresce. Você vai para a célula e não vai. Você diz que vai melhorar como marido e não melhora. Promete que vai melhorar como esposa e não melhora. Diz que vai ser um bom pai e nunca melhora. Diz que vai mudar como filho e não muda nada. Tudo está mudando, meu irmão. Muda você também. Até quando você vai viver com essa mesma vida? Empurrando a vida com a barriga, deixando a vida te levar, a vida leva eu. O mundo está mudando. A grande verdade é que tudo está abalado. A democracia está abalada, a economia mundial está abalada, as emoções do povo estão abaladas, as empresas, as instituições estão abaladas. Nós estamos vivendo um tempo difícil, gente. Mas deixa eu te falar, tempos difíceis são tempos de mudanças. Diga comigo, tempos difíceis são tempos de mudanças. Anote aí. Tempos difíceis não são o fim. Tempos difíceis são tempo de você mudar, para achar uma saída, achar um caminho. Estamos vivendo dias que a gente olha para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, e parece que a gente não vê uma saída. Parece que tem dias que, não sei você, mas tem dias que se você assistir todos os jornais, ou pelo menos 2 jornais, você fica com medo de viver. Você diz, meu Deus, o que vai ser desse mundo? Parece que a droga, o narcotráfico é um negócio que não tem fim. A Polícia Federal nunca apreendeu tanta droga e vários tipos de droga como tem aprendido nos últimos anos.
Mas parece que quanto mais apreende, mais droga brota da terra. Quanto mais prende traficante, mais parece que mais traficante nasce. Quanto mais combate a corrupção, mais corrupto parece que surgem. Deixa eu te falar, tem horas que parece que não tem saída, mas deixa eu te falar, Jesus Cristo de Nazaré, o filho da nossa irmã Maria, ele apresentou a saída e ele continua sendo a nossa saída. Evangelho de João 14, versículo 6, ele respondeu, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a saída. Fala para o teu irmão aí, Jesus é o caminho, velho. Se você não abraçar Jesus, se você não seguir Jesus, você está na roça. Você está perdido. Olha, meu amigo, minha amiga, eu respeito você que está me assistindo aqui pela internet, você que está aqui nesse auditório me assistindo pela primeira, segunda, terceira vez. Talvez você diga: pastor, eu sou da religião tal. Eu respeito todas as religiões e respeito de verdade. Eu tenho amigo de diversas religiões: católico, espírita, budista, maçonaria. Eu almoço, eu tomo café com todos eles sem nenhum problema. Mas deixa eu te falar, meu amigo, minha amiga, principalmente você que está me acompanhando pela internet, a religião não muda a vida de ninguém. A religião não leva ninguém a Deus. A religião te dá um sentimento de conforto. A religião te dá um descargo de consciência. Mas a religião não gera salvação a você. A religião não te leva até Deus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Não existe vários caminhos. Não acredite que todas as religiões levam a Deus, porque religião nenhuma leva o homem a Deus. Só Jesus Cristo leva o homem à salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E preste atenção, minha gente, que o problema do mundo não é Deus. Todas as religiões falam de Deus. O problema do mundo é Jesus. Porque Satanás sabe que sem Jesus não chega a Deus. Então Satanás permite, ele não cria objeção. Ele não cria objeção em as pessoas dizer: eu amo a Deus, eu acredito em Deus, eu sigo Deus. Mas se ela não passar por Jesus, ela pode estar seguindo qualquer outra coisa, menos o Deus verdadeiro. Então eu quero até desafiar e orientar você, crente, a partir de hoje, em vez de você falar assim: Deus te abençoe, fale: Jesus Cristo te abençoe. Deixa claro, porque quando você fala Deus te abençoe, você deixa ele pensar que o Deus dele vai abençoar, que aquela imagem que ele acredita vai abençoar. E nós não podemos enganar as pessoas. Sem Jesus não tem a bênção. Ele disse: aquele que me recebe, recebe ao Pai. Aquele que me ama, ama o Pai. Se não receber Jesus Cristo, não tem o Pai, não tem o Deus verdadeiro. Por isso que o mundo está esse caos, porque as pessoas estão sendo enganadas, iludidas, achando que tem Deus e não tem, porque sem Jesus não tem acesso ao Pai. Entenda isso. Se existem coisas que estão abaladas, tem coisas inabaláveis. E tudo que está neste mundo é abalável. Tudo que é passageiro é abalável. Tudo que está em você é abalável. Mas eu quero te mostrar rapidamente o que não muda nessa vida. Vamos aprender? Você está anotando aí, por gentileza? O que não muda, pastor? Vamos rapidinho. O que não muda? Primeiro, o que não muda? Deus nunca muda. Diga comigo: Deus nunca muda. Outra vez: Deus nunca muda. Escreva: Deus nunca muda. Minha gente, preste atenção. A natureza de Deus não muda. Ele não vai mudar para se adaptar à nossa geração. Deus não vai mudar para se adaptar ao seu achismo. Deus não vai mudar para se adaptar à sua religiosidade. Deus não vai mudar para se adaptar à sua crise financeira. Se você não for dizimista, ofertante, primiciante, fiel mesmo, se você não amar a Deus em primeiro lugar, colocar o dinheiro no bolso e falar: dinheiro não é o meu Deus, Deus não vai te abençoar. E deixa eu te falar, ter dinheiro não é questão de bênção. Bênção é muito mais que dinheiro. Tem gente que só tem dinheiro e não é abençoado. Deus não vai mudar
Preste atenção, eu conheço pessoas dentro da igreja que não dizimam direito, que nunca dizimaram, ou dá uma migalha achando que é dízimo. Nós sabemos quanto ela ganha, ela mente, ela dá qualquer coisa, ela pensa que a igreja vai mudar, que Deus vai mudar. A igreja continua prevalecendo, o reino de Deus é inabalável, Ele é sem fim, e a vida dela continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito, porque Deus não vai mudar, Deus não vai se adaptar ao seu jeito de ser. Eu disse agora há pouco, foram os pescadores de peixes que mudaram, passaram a seguir Jesus e se tornaram pescadores de homens. Foi o cobrador de imposto que deixou de ser cobrador de imposto e passou a seguir Jesus. Jesus não mudou, Ele é imutável, Deus é imutável. Então preste atenção, Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim: de fato eu o Senhor não, de fato eu o Senhor não. Vamos ler no 3, 1, 2, 3. Outra vez. Deus não muda. Deus não muda. E isso é bom para nós. Isso é muito bom para nós. Isso é bom para nós porque em meio ao mundo abalado, nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Agora, dentro desse tópico 1, deixa eu abrir para vocês algumas coisas em Deus que não muda. Vamos lá? Então coloque aí 1.1. Deus é imutável na sua santidade. Deus é imutável na sua? Deus é imutável na sua santidade. Pecado continua sendo pecado, minha gente. Passarão séculos e séculos e pecado continua sendo pecado. O que era pecado no primeiro século é pecado agora no século 21. O que era pecado antes de Cristo é pecado depois de Cristo. Pecado continua sendo pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram e todos precisam se arrepender. Você que está aqui nesse auditório há 10 anos, há 12 anos, há 20 anos, você que está vindo pela primeira vez, você que está no campus online, todos nós pecamos e todos nós precisamos nos arrepender, todos nós precisamos abandonar nossa prática pecaminosa, todos nós precisamos buscar o caminho da santidade que é Jesus Cristo de Nazaré. Pecado continua sendo pecado, Deus é imutável na sua santidade. E hoje em dia a gente tem que ficar muito esperto com o advento da tecnologia, da internet, das redes sociais, do entretenimento. Muitas coisas vão surgindo, muitos modernismos vão surgindo, e muitas vezes coisas que aparentemente não tem nada a ver pode comprometer a nossa santidade. Modelos de roupa, moda, modismo, muita coisa vai surgindo que pode comprometer a nossa santidade. E muitas dessas coisas nós vamos dizer, não tem nada a ver, é normal, todo mundo está usando, mas você não faz parte de um grupo de todo mundo, você faz parte do reino inabalável, você faz parte de um reino que não tem fim. Aleluia. Precisamos entender isso. 1.2, o que não muda? Deus é imutável no seu julgamento. Deus é imutável no seu julgamento, fale o que quiser. Eu lembro quando eu assumi a liderança dos jovens lá em São Paulo. Primeira mensagem que eu preguei, eu lembro, foi um sábado à tarde, convocação de todos os jovens, centenas e centenas de jovens, uma grande metrópole, muitos com carro, empresários, médicos já, dentistas formados, engenheiros, tinha jovens de todas as classes sociais. E eu lembro que eu preguei um texto de Salomão que disse assim: olha jovem, faça o que você quiser, o que o seu coração mandar, conquiste até onde a sua vista alcançar, mas saiba de uma coisa: por todos os seus atos, Deus pedirá contas. O julgamento de Deus não muda. O julgamento de Deus não muda. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre os céus. Por que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre os céus? Porque do seu julgamento ninguém escapa. E é melhor você entender que existe inferno
E que se você não se enquadrar dentro dos padrões de Deus, é para lá que você vai. Ô pastor, que é isso? Não, é verdade, é Bíblia. Com muito amor, com muito carinho. Eu seria ingrato com você se eu não pregasse essa palavra, se eu não te falasse a verdade. Mas essa é a verdade. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Que não muda, pastor? 1.3, anote aí. O que não muda? Deus é imutável no seu amor. Posso ouvir um glória a Deus? Deus é imutável no seu amor. Então Deus é imutável na sua santidade, Deus é imutável no seu julgamento e Deus é imutável no seu amor. Aleluia. Deus não muda, o amor de Deus não mudou. João 3,16 continua valendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem vida eterna para você, meu irmão. Deus tem vida eterna para você, minha irmã. Deus tem vida eterna para você que está no campus online. Deus tem qualidade de vida. A vida eterna fala de qualidade. Com quem você vai passar a eternidade, com Deus ou com o diabo, você que decide. E Deus quer que você passe a vida eterna com Ele, uma vida de qualidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. É Ele que dá, é gratuito. Isso é amor de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém diga: é porque eu dei tantas cestas básicas. É porque eu fui lá e ajudei fulano, eu dei roupa, eu dei isso, dei aquilo. Não. Isso não salva ninguém. Fazer caridade não salva ninguém, mas todo salvo faz caridade. Eu vou repetir. Obras não salvam ninguém, mas todo salvo faz boas obras. Amém? 1 de João 4:8b diz: Deus é amor. Deus é o quê? Amor. Em outra passagem, João vai dizer: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o amor de Deus não muda, Ele é imutável. Não tem nada do que você possa fazer mais para Ele te amar mais. Não tem nada do que você possa deixar de fazer para Ele te amar menos. Não tem nenhum pecado que você cometeu ou venha cometer para que Ele deixe de te amar. O amor de Deus é imutável. E por que o amor de Deus é imutável? Porque o julgamento de Deus é imutável. Porque a santidade de Deus é imutável. Porque Deus não muda. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu que preciso mudar. Sou eu que preciso de Deus. É você que precisa de Deus. É a sua família que precisa de Deus. É o seu filho que precisa de Deus. É o Brasil que precisa de Deus. São os nossos governantes que precisam de Deus. Então nós precisamos mudar. Aleluia. Mude. Segunda coisa. Tópico 2. Que não muda, pastor? A palavra de Deus não muda. Diga: a palavra de Deus não muda. Aleluia. A palavra de Deus não muda. Passarão os céus, mas as minhas palavras hão de passar. Minha gente, todos vocês que estão aqui nesse auditório, você que está no campus online, todos nós somos inteligentes. Nós temos a mente de Cristo. Esse é um livro que tem mais de 2000 anos, gente. É um livro milenar, aleluia. É um livro milenar e ele continua prevalecendo. É como se tivesse sido escrito ontem. Ei, seja inteligente, isso aqui não é uma questão de religião. Jesus nunca falou de religião. Ele nunca veio implantar uma nova religião. Ele veio falar do seu reino. Esse livro fala do reino eterno. Esse livro fala do reino inabalável. Se você aprender sobre esse livro, praticar esse livro, você vai morar nesse reino eterno. Você vai fazer parte desse reino eterno. Esse reino eterno não tem nada a ver com religião, tem a ver com a sua salvação. Aleluia, aleluia. Creia nisso. Isaías 4:8. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus, aleluia, a palavra de nosso Deus, 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 a palavra de nosso Deus
com pandemia ou sem pandemia, a palavra do nosso Deus prevalece para sempre. Ei, com a inflação alta ou a inflação baixa, a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ei, você concordando ou não, a palavra de Deus permanece para sempre. Com a sua tradição ou não, a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia, aleluia. 3, o que não muda, terceiro e último, o caminho da salvação não mudou. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? O caminho da salvação não mudou. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus não muda na sua natureza. Tem uma coisa que precisa mudar. Tem uma coisa que precisa mudar. Você sabe o que precisa mudar? O que precisa mudar? Você já aprendeu o que precisa mudar? Você precisa mudar. Nós precisamos mudar. Aleluia. O caminho da salvação não muda. Então entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Preste atenção. Tem 3 verbos nesse texto. Quantos verbos? Quantos verbos? Primeiro verbo, entregar. Qual que é o primeiro verbo? Ninguém pode entregar nada por você. A sua salvação só você pode. A sua vida só você pode entregar para Deus. Nem uma mãe, nem um pai, nem um esposo, nem um filho pode dizer: Deus, eu entrego a vida do meu pai em tuas mãos. Você pode falar, mas abrir o coração só ele pode fazer. Só você pode entregar a sua vida a Jesus. Só você pode entregar suas finanças nas mãos de Deus. Só você pode entregar o seu emocional nas mãos de Deus. Só você pode entregar os seus sentimentos nas mãos de Deus. Só você pode entregar a sua saúde nas mãos de Deus. Só você pode entregar. Então o que nós precisamos fazer nessa noite? Entregar. O que os nossos irmãos na internet precisam fazer nessa noite? Entregar. Entrega. Primeiro verbo, entregar. Segundo verbo, confiar. Ninguém pode confiar por você. Ninguém pode. Se você não sentir segurança no volante, a pessoa que está ao seu lado pode ser o seu marido, pode ser o piloto de Fórmula 1. Ele não pode confiar no trânsito por você. É você que está no volante. É você que está no comando da sua vida. É você que tem que confiar em Deus. Isso depende de você. Deus não vai fazer isso por você. Todas as pessoas que Jesus curou, ele disse: seja conforme a tua fé. Fé é confiança. Fé é acreditar. Jesus não disse, o homem, o doador da fé, ele não disse: seja conforme a minha fé. Seja conforme a tua fé. Você tem que confiar. Você tem que entregar e você tem que confiar. Agora, por último, último verbo, agir. Aí é com ele. Depois que você entrega, depois que você confia, aí é a hora dele começar a agir. Sabe por que ele não está agindo na vida de muita gente? Porque não entrega e porque não confia. Alguns até entregam, mas não confiam, não descansam, não acreditam. Diz que entrega, mas quer fazer do seu jeito. Diz que entrega, mas fala um pacote. Diz que entrega, mas murmura. Diz que entrega, mas não para de bater a matraca. Você tem que entregar e confiar, descansar. Aí ele vai agir. Ele vai agir. Então, se você já entregou a sua vida a Jesus, se você quer tomar essa decisão agora de entregar a sua vida, você primeiro precisa entregar. Esquece da sua tradição, esquece da sua religião, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito da minha parte. Por favor, me entenda, eu te amo em Cristo Jesus. Mas entrega, a tua religião não muda a sua vida. Há quantos anos, meu amigo, minha amiga, você está nessa religião? Há quantos anos a tua mãe, a tua avó, a tua bisavó, o teu tataravô era dessa religião? Você é dessa religião até hoje e não mudou a sua vida. Preste atenção, só Jesus pode mudar. Então não fique preso à religião, não fique preso à tradição, porque tradição também não muda a vida de ninguém. Tem gente que diz: mas a minha mãe era dessa religião, e quando ela morreu, ela disse que não era para mim mudar de religião. Tudo bem. Sua mãe, ela andou de carroça, e quando ela morreu, ainda tinha uma carroça. E por que você não fica com a carroça, e agora você quer um carro zero?
Porque a tradição da carroça não funcionou. A sua bisavó era da mesma religião, e por isso você vai ser dessa religião. A tua bisavó cozinhava no fogão a lenha, e por que você não cozinha também? Você está entendendo? Então preste atenção, só quando se trata do espiritual, segura, só quando se trata da sua vida eterna, que Satanás vai te enganar. Aquilo que é passageiro, ele nem está aí, gente, fica tranquilo. Carro, assim, a gente fala, poxa, que bênção, carro novo, que lindo, glória a Deus, casa nova. Mas para Deus isso não significa nada. Que isso vai durar aí alguns meses, anos, e depois passa. Não é isso, isso aí tem nada a ver, bênção é muito mais que isso. Nós estamos falando aqui de vida eterna, nós estamos falando de eternidade. Presta atenção, nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando da nossa salvação. Então, Satanás, ele não vai implicar você ter mais ou menos. Não, ele até ofereceu para Jesus. Ele disse, eu dou aí tudo que o senhor quiser, se o senhor me adorar. Entendeu? Tudo que foi me entregue aqui, eu coloco em suas mãos. Ele também vai dar para muita gente, desde que esteja adorando a Ele, desde que esteja propagando o Evangelho, as trevas dEle, os princípios dEle. Fica tranquilo. Nós estamos falando aqui de vida eterna. Não se compara a esse negócio, não. Vamos comparar quem tem, quem não tem, quem serve, quem não serve. Meu irmão, tem gente que não serve a Deus e tem muito mais do que quem serve. Bobagem. Não é isso. Isso é bem-estar. Um carro confortável para você trabalhar, para você viajar, uma casa confortável para você descansar, relaxar com a sua família, um bom chuveiro, legal, show de bola. Isso é bom. Isso é bom. Mas tem gente que nunca vai ter isso na vida e é abençoado. Os nossos irmãos dos países africanos alguns nunca vão ter acesso a um bom chuveiro. Alguns nunca vão ter um carro, nunca vão saber que é um carro. Os nossos irmãos indígenas, que não tiveram ainda acesso à civilização, mas o Evangelho chegou lá, nunca vão ter acesso a isso e são abençoados. Então vamos mudar a nossa linha de raciocínio. Já que estamos falando sobre mudança, vamos mudar o nosso conceito de bênção, de salvação. Quem está comigo aí? Então preste atenção. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Entrega as suas finanças a Jesus. Era para muita gente aqui estar bem melhor do que está hoje, em todas as áreas da vida. Mas fica segurando, machismo, quer ser igual o pai, não quer dar o braço a torcer, com medo de se sentir menor que a esposa, com medo de se sentir humilhado, com medo de perder a autoridade, que nem tem autoridade, por isso que está com medo de perder o que não tem. Você está entendendo? Com medo de se entregar ao marido, de ser colocada como tapete, com medo de honrar o esposo, com medo de amar o filho de verdade, com medo de se entregar na igreja, com medo de honrar a liderança, com medo de abraçar a visão, com medo de dizer para a empresa, eu estou com vocês e não abro, eu vou dar o meu melhor, sempre com medo. Se você se entregar, Deus vai fazer por você. Entregar a vida, se entregue, vai para a célula, leia a Bíblia, se consagre. Sai dessa infantilidade. Não, pastor, não quero me comprometer, muito trabalho. Que trabalho? Trabalho é fazer 3 hemodiálises por semana. Trabalho é ter um coração e saber que ele pode parar a qualquer momento, porque as veias estão entupidas e os médicos dizem que não tem jeito. Trabalho é você ter 2 rins e não poder tomar nenhuma colher de chá de água, porque fica todo inchado. Trabalho é você ter um pulmão e não poder respirar direito, precisar de um aparelho ao seu lado 24 horas. Isso é trabalho. Se envolva no reino de Deus, o reino eterno. A empresa que você trabalha terá fim, o seu dinheiro terá fim, a sua saúde terá fim, mas esse reino prevalece para sempre. Se entra nesse reino, ame pessoas, ganhe almas para Jesus, discipule, seja discipulado, aprenda mais de Deus, entra de cabeça, águas profundas. 2022 é o ano de águas profundas. Deus tem mais para nós. Deus quer agir na sua vida, Deus quer agir na sua casa,
Deus quer agir na sua empresa, Deus quer agir nas suas finanças, mas Ele está esperando você entregar e confiar. Se coloque de pé, por gentileza. No mundo que tudo está mudando, meus irmãos, a palavra de Deus não muda. Eu vou repetir. No mundo em que tudo está mudando, a palavra de Deus não muda. Mas você precisa mudar, velho. Você precisa mudar. Às vezes eu olho para algumas pessoas, eu vejo um potencial fora do comum. Porque se tem uma coisa que Deus fez, maravilhosa, tudo que Deus faz é maravilhoso, mas a maneira da gente se expressar é que todo mundo que Ele criou com potencial enorme, extraordinário. Você não imagina a potência que está dentro de você. Você não imagina, você não tem noção. Você é capaz de tantas coisas boas, maravilhosas. Tem tanta coisa linda dentro de você, esperando você colocar para fora. Você entregar, você confiar. Eu disse para alguém a semana passada, uma pessoa que foi da célula do Marcel e da Dani, alguns anos atrás. Eu encontrei a esposa, não sei se o esposo está aqui, eu convidei. Mas eu estava em um comércio e ela disse: pastor, eu já fui da sua igreja. Eu falei: sério? Que bênção. E por que você não é mais? Qual o problema? Me ajuda aí a arrumar o negócio. Ela disse: não, nenhum problema. Ela disse: eu sou esposa daquele homem que um dia bebeu e colocou fogo na casa. O senhor lembra? Eu falei: lembro. Da célula do Marcel. O Marcel foi lá orar. E aí, como que tá? Você continua casada? Continuo. Pastor, olha o que ela disse: pastor, depois que o Marcel foi lá, orou, depois daquela situação, ele nunca mais bebeu. Aí ela começou a contar: pastor, a nossa vida não ia para frente, porque se ele tomasse um gole de cerveja, ele perdia o controle. De lá para cá, pastor, Deus já nos deu 4 carros. Eu gerencio essa loja e ele ainda tem a empresa dele. Aí eu disse: minha filha, quantas pessoas não poderiam ser abençoadas com o seu testemunho? Quantos homens não poderiam se libertar do alcoolismo com o testemunho do seu esposo? Agora deixa eu te falar, mesmo vocês ausentes da presença de Deus, se vocês estão fluindo desse jeito, imagina com Deus. Imagina com Deus. Sabe, gente, tem gente aqui que poderia estar bem melhor em casa com a família. Tem filhos que já poderiam ter ganho os pais para Jesus. Tem pais que já poderiam ter ganho os filhos para Jesus. Toda a família está servindo a Deus. Tem empresários aqui que era para estar rompendo nos seus negócios. Tem homens aqui que era para estar fluindo financeiramente, prosperando. São talentosos, são inteligentes, são incansáveis, trabalhadores. Mas não entrega as finanças nas mãos de Deus. Não entrega um coração ensinável nas mãos de Deus. O líder fala uma coisa aqui, você discorda ali. Você está entendendo? Você sempre coloca a sua visão acima da visão dos outros. A sua visão sempre é melhor. O seu pensamento nunca é melhor, sempre é melhor. O dos outros nunca prestam. Você sabe tudo. Deixa eu só abrir um parênteses. Eu não estou pregando a minha vontade. Eu não estou pregando o meu achismo nesta noite. Eu estou pregando a palavra de Deus. Eu me submeto à sua vontade. Por isso que eu não obriguei ninguém por máscara. Eu gostaria que todos colocassem, mas eu não obriguei. Eu me submeto à sua vontade. Agora, todos nós aqui precisamos nos submeter à vontade de Deus. Todos nós precisamos nos submeter. Precisamos mudar. Até quando você vai viver desse jeito? Até quando você vai viver dando cabeçada em algumas áreas da sua vida? Até quando você vai viver sofrendo, dizendo: eu não aguento mais, é decepção todo dia, eu estou cansado, eu não aguento mais nessa vida. Até quando você vai ficar remoendo essas mesmas coisas? Chegou a hora da gente mudar.
tudo está mudando. E você? Jesus, em João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se existem coisas que estão abaladas, tem coisas inabaláveis. O caminho da salvação é inabalável. O caminho da salvação permanece o mesmo e vai permanecer o mesmo. Feche os seus olhos, por gentileza. Deus nunca muda. Deus nunca muda. A grande mudança, meu amigo, minha amiga, a grande mudança deve acontecer no seu coração.